Quero saudar com alegria você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 8 de agosto, a igreja celebra a memória litúrgica de São Domingos de Gusmão. Domingos, ele nasceu em 24 de junho de 1170, na pequena vila de Calaruega, na velha Castela, atual Espanha. Pertencia a uma ilustre e nobre família, muito católica e rica. Seus pais eram Félix de Gusmão e Joana de Asa, e seus irmãos Antônio e Manes. O primeiro tornou-se sacerdote e morreu com odor de santidade. O segundo, junto com a mãe, foi beatificado pela igreja. E nesse berço exemplar, o pequeno Domingos trilhou o mesmo caminho de servir a Deus. Até mesmo seu nome foi escolhido para homenagear São Domingos de Silos, porque sua mãe, antes de Domingos nascer, ela fez uma novena no santuário deste santo abade. E como conta a tradição, no 7º dia, ele lhe teria aparecido para anunciar que seu futuro filho seria um santo para a Igreja Católica. Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta, mas nunca deixou a caridade de lado. Em Valença, cidade onde se diplomou, surpreendeu a todos ao vender os objetos de seu quarto, inclusive os pergaminhos caros usados nos estudos, para ter um pequeno fundo e com ele alimentar os pobres e doentes. Aos 24 anos, sentiu o chamado, recebeu a ordenação sacerdotal e foi enviado para a diocese de Osma, onde se distinguiu pela competência e inteligência. Logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé em algumas de suas difíceis missões. E durante a Idade Média, período em que viveu, havia a heresia dos albigenses, ou cátaros, surgida no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou para lá, junto com Diego de Asseber, seu companheiro, a fim de combater os católicos reencarnacionistas, ou seja, que acreditavam na reencarnação. Mas devido à morte repentina desse caro amigo, Domingos teve de enfrentar a missão francesa sozinho, e o fez com muita eficácia, usando apenas o seu exemplo de vida e a pregação da verdadeira palavra de Deus. Em 1207, em Santa Maria de Proili, Domingos fundou o primeiro mosteiro da Ordem Segunda, das monjas, destinado às jovens que devido à caristia, elas estavam condenadas à vida do pecado. Os biógrafos narram que foi na igreja desse convento de Nossa Senhora que Nossa Senhora apareceu para Domingos e disse-lhe para difundir a devoção do rosário como princípio de conversão dos hereges e para a salvação dos fiéis. Por isso, os dominicanos são tidos como os guardiões do rosário, cujo culto eles difundem no mundo inteiro cristão através dos tempos. A santidade de Domingos ganhava cada vez mais fama, atraindo as pessoas que desejavam seguir o seu modelo de apostolado. Foi assim que surgiu o pequeno grupo chamado Irmãos Pregadores, do qual fazia parte o seu irmão de sangue, o bem-aventurado Manes. Em 1215, a partir dessa irmandade, Domingos ele decidiu fundar uma ordem, oferecendo uma nova proposta de evangelização cristã e vida apostólica. Ela foi apresentada ao Papa Inocêncio III, que no mesmo ano, durante o 4º Concílio de Latrão, concedeu a primeira aprovação. No ano seguinte, seu sucessor, o Papa Honório, emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Predicadores, ou Dominicanos. Eles passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros, tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação. Em 1217, para atrair a juventude acadêmica para dentro do clero, o fundador determinou que as casas da ordem fossem criadas nas principais cidades universitárias da Europa, que na época era Bolonha e Paris. Ele se fixou na de Bolonha, na Itália,
onde se dedicou ao esplêndido desenvolvimento da sua obra, presidindo, entre 1220 e 1221, os 2 primeiros capítulos gerais, destinados à redação final da Carta Magna da Ordem. No dia 8 de agosto de 1221, com apenas 51 anos de idade, ele morreu. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, que lhe dedicava especial estima e amizade. Em 1234, São Domingos de Gusmão foi sepultado na Catedral de Bolonha e é venerado no dia de sua morte como padroeiro perpétuo e defensor dessa cidade. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.